Tá joia. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do formato virtual hoje, com o tema O Homem de Bem, por Pedro Begatti. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Pedro, muito obrigado pela sua presença hoje, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, neste momento, e a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. Seja muito bem-vindo. Nós convidamos aos irmãos queridos que nos acompanham nesse momento a fechar os olhos da matéria e abrir o coração, abrir a mente, abrir os olhos de luz que estão dentro de nós e rogar no fundo do nosso coração ao nosso querido Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento. Passamos por grandes dificuldades, Senhor Jesus. A dor está por todo lugar. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós também sentimos que a Tua presença amiga, ela nos inspira e nos fortalece. Que os Teus trabalhadores se fazem presente em nossas vidas, como bálsamos, a nos impulsionar a seguir em frente, a seguir o caminho da grande trajetória que ainda nos falta até chegarmos à perfeição. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Inspira-nos paz, fé e proteção. E dai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, para que possamos chegar até vós, para que possamos encontrar um pouco de harmonia dentro dos nossos corações sofridos. Rogamos aos mentores desta casa que nesse momento nos abençoe a todos nós, para que através dessa prece possam todos os nossos queridos irmãos sentir a presença do Cristo e a inspiração da luz. E em nome de Deus, nós damos por iniciados os trabalhos desta noite e rogamos a Ele que nos abençoe. Que assim seja. Queridos amigos, abriu já, Zé? Tá tranquilo? Queridos amigos, assim, agora sim. Podemos dar início, Zé? Você tem algum recado? Tranquilo? Tá, beleza, tá ótimo, né? Então, muito bem. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, viu? É uma honra, um prazer sempre poder contribuir com o estudo e hoje num tema tão especial quanto é o homem de bem. O homem de bem, que é o destino de todos nós. O homem de bem é a busca que todos nós estamos fazendo no fundo dos nossos corações para tentar encontrar um pouco de paz e de harmonia e seguir nosso caminho
rumo à evolução, rumo à plenitude. Nós conseguiremos. É preciso ter paz de espírito, consciência de que é muito difícil a gente atingir o grau de perfeição que nós queremos numa só encarnação. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 17, essas reflexões sobre o homem de bem. E é sobre elas que nós falaremos hoje, para saber se estamos no caminho correto. Então, peço a gentileza, se você puder colocar para nós, José, isso, o homem de bem. Pode passar o primeiro slide, por favor. Nós sempre começamos as nossas exposições fazendo um resumo, né? E é importante demais, porque nós temos pessoas de outras religiões também que estão conosco nesse momento assistindo, e a gente agradece, né, a presença de todos, e sempre dizemos que não é a religião que salva, mas sim o amor que trazemos dentro do coração. Religião é apenas um instrumento, o espiritismo é apenas um instrumento. Podemos usá-lo ou não, mas se tivermos o amor, com certeza nós encontraremos o mesmo caminho lá no final. E a gente fala de lei de evolução e fala da importância da gente evoluir, se aperfeiçoar, se purificar, e nós saímos da ignorância até a perfeição. Esse caminho não é tão simples como a gente já iniciou a dizer, é tortuoso, porque ele vem através de conflitos entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que é luz, aquilo que é trevas. A gente acaba trançando nesses caminhos conforme as provas e as expiações que chegam para nós, e muitas vezes nós pegamos o caminho tortuoso, o caminho errado, e muitas vezes nos arrependemos dele. Pode passar, Zé, por favor. E todos os dias nós estamos nessa guerra entre o que é perfeito e o que é imperfeito, entre o que é virtude e o que é paixão, entre o que é luz e o que é trevas. Todos nós temos a consciência como guia, mas fazemos as nossas escolhas, muitas vezes pautados em situações que às vezes nós não queremos escolher daquela forma. Ou queremos e não temos condições. É uma situação que varia muito conforme o tipo de dor que estamos passando. Porque todos nós, tenho certeza, estamos com algum tipo de dor. Eu não estou dizendo dor na coluna, que eu estou realmente com dor na coluna hoje. Mas é dor moral, dor espiritual, sem saber exatamente qual é o elemento que traz essa dor. Apresentamos espíritos doloridos, cansados de sofrer, muitas vezes por decisões errôneas que tomamos e continuamos a tomar. Pode passar, Zé. Desde o início dos tempos, meus irmãos, a humanidade, nós reencarnados, né, tivemos vários códigos de conduta moral. Posso citar aqui que todos nós, de alguma forma, já conhecemos essas leis, porque nós já reencarnamos, né, junto àqueles que seguiam a Torá, junto àqueles que seguiam o Corão, junto ao Velho Testamento, junto ao Novo Testamento, agora com Jesus. A gente já passou reencarnações com todas essas leis. Mas eu tenho certeza, pode passar, Zé, que este código de conduta chamado Evangelho é o melhor. Não que os outros sejam ruins, não é isso. Porque foi o próprio Cristo quem veio à Terra e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Quando nós éramos ignorantes do ponto de vista do conhecimento, poderíamos falar assim, não, mas eu não vou seguir esse suposto Messias. Esse não me representa. Eu vou seguir o meu código de conduta. Mas hoje a gente sabe que todos esses códigos de conduta também foram trazidos por Jesus. Mas quando a gente pega o Evangelho, está tudo pronto ali. É um guia, é um condutor. E a partir dele, quando eu tomo conhecimento, leio e trago essas lições para dentro do meu coração, eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Porque os valores que estão ali são os valores que me levam até Deus. Pode passar, Zé. E o próprio Cristo nos disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Amigos, antes de Jesus, era olho por olho, dente por dente. Até esses dias eu estudava com minha filha o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era o código, foi o primeiro código de leis existente na nossa humanidade. E ele dizia exatamente isso. Olho por olho, dente por dente. E aí vem Jesus. Não precisa ficar dessa forma. Se você estiver desesperado, aflito, venha a mim. Sinta o meu amor, porque a minha lei, o meu jugo é suave. O amor é suave, é leve, é tranquilo, é sereno. Eu não te curarei, disse ele, porque isso depende de você também. Mas eu vou te aliviar. E alivia. A gente sabe que alivia. Pode passar, Zé. E depois, a passagem clássica de João, capítulo 14, onde Jesus fala que não iria nos deixar órfãos depois de sua passagem, depois do seu desencarne na cruz, que ele deixaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade que o mundo não conseguia ver, mas que nós poderíamos vê-lo e conhecê-lo, e que ensinaria todas as coisas que ele já havia ensinado e nos faria recordar de tudo que ele havia falado, como de fato a gente tem percebido, pode passar, Zé, nas obras de Allan Kardec. Esse Consolador prometido, que através de Kardec cristaliza tudo isso em livros, nos fala da importância do Evangelho à luz do Espiritismo, nas leis de reencarnação, de pluralidade dos mundos e das existências, ou seja, eu não vivo uma vez, meu espírito não foi feito agora. Eu tenho uma vida eterna, mas essa vida é regada de várias encarnações, de várias vidas materiais. A morte não existe porque eu posso me comunicar com os mortos. Eu creio que a minha vida não termina com a morte, porque existe uma vida futura. E eu preciso colocar dentro do meu coração a reforma interior, a fim de que eu possa, através dessas mudanças de pensamento e de sentimento, evoluir e me tornar um homem de bem através da prática do amor e da caridade. Pode se dizer. E nós temos, meus amigos, 5 obras que nós sugerimos a leitura toda vez, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas qual é o verdadeiro tratado de conduta moral que nós temos, talvez, a obrigação de ler mais? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Que livro abençoado. Todas as vezes que nós sentimos que nosso coração está apertado, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma vibração de amor e diga que venha uma leitura para acalmar meu coração e abra aleatoriamente. Você não sabe que
toda vez vai chegar uma leitura que é o que você está passando. É impressionante e maravilhoso ao mesmo tempo. Tente, faça isso na sua casa. Faça, Zé, por favor. E hoje, meus irmãos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai para o capítulo do homem de bem, né? Em que Jesus diz o seguinte: amai vossos inimigos. Porque amar os nossos amigos é muito fácil, né? Quero ver amar os inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Tem alguém aí que é perfeito? Levanta a mão. Eu não consigo ver vocês, mas eu acredito que vocês não estão levantando. Eu queria levantar pelo menos um dedinho, mas eu não consigo ainda. Nós não somos perfeitos. Estamos longe da perfeição. Nós somos verdadeiras crianças espirituais querendo ensaiar os primeiros passos. E muitos de nós acham que estamos muito próximos da perfeição. Há alguns irmãos que eu sei que pensam que essa será a última reencarnação deles. Eu aviso para eles, sem qualquer medo de magoá-los ou feri-los, que isso está errado. Eles vão voltar a reencarnar. Não há como alguém que esteja reencarnado hoje na Terra passe para a perfeição diretamente. São muitos detalhes, nós iremos ver algumas características do homem de bem. Se a gente conseguir todas essas características e mais algumas que o texto sugere, aí sim, nós estaremos pertinho da perfeição. Pertinho. Mas vocês vão ver que nós estamos longe. A primeira delas, amar os inimigos. Talvez seja a grande confusão que a gente não consegue superar ainda. Amar os amigos a gente até consegue, mas amar os inimigos é muito difícil. E veremos, dentro do decorrer do texto, como isso é um desafio para todos nós, mas que com tranquilidade, serenidade, equilíbrio, nós conseguiremos. Eu li recentemente um texto de Emmanuel, não lembro, se não me engano, do Reformador, que está nesse livro aqui, ó, O Evangelho por Emmanuel, comentário sobre Mateus, né? É um compêndio sobre todas as lições de Emmanuel seguindo o Evangelho. E numa dessas lições ele diz assim, que todos nós, inclusive ele está falando na terceira pessoa, ele se inclui. Todos nós temos uma ficha no plano espiritual, na qual se registra todas as nossas emoções e os nossos pensamentos. E todos nós temos mentores em grau superior que nos ensinam a tomar certas atitudes quando estamos em uma necessidade razoável. E que todos nós somos acompanhados por esses mentores à distância para nos intuir e nos observar, para saber como estamos agindo. E eu fico pensando, será que o Emmanuel também é? O próprio Emmanuel disse isso, e ele se incluía nessa passagem. Às vezes a gente fala assim, mas o Emmanuel é o mentor do Chico. Sim, mas ele também ainda é uma pessoa, um espírito doente. Se ele ainda é doente, imagina nós. Imaginem nós. Pode passar, Zé.
Mas isso não é para desanimar a gente, não, viu, gente? Porque nós estamos no caminho. E quem está no caminho não se preocupa quando vai chegar, mas se preocupa que fazer uma boa viagem. E fazer uma boa viagem, a gente vai progressivamente galgando e parando em determinados locais para refazer e para recomeçar, com disciplina e amor. É assim que nós faremos a viagem da vida eterna. Vamos lá. O primeiro que o verdadeiro homem de bem, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ai, ai, ai. Eu estou falando de amar, ser justo e ser caridoso na sua pureza. Eu estou falando de pensamentos puros, eu estou falando de sentimentos puros, eu estou falando de ações puras. Alguém se candidata aí? Infelizmente, nós não estamos nesse nível, né? O Evangelho continua. E ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei. Ou seja, questiona. E aí, eu sei que o grupo de vocês adota a questão da caderneta, que é muito legal essa diligência, né, esse instrumento, de se analisar todos os dias, para saber se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém se queixou de nós, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Meu Deus. É interessante, eu coloquei dessa forma, né, os 5 itens, porque vou esmiuçar isso com muita tranquilidade, para que vocês percebam que não é só praticar o mal, mas é praticar todo o bem que eu podia. Então, se eu for, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, tá? Mas serve para qualquer pessoa. Se eu me isolar, se eu for um eremita, se eu for alguém, sei lá, um padre, alguma coisa assim, um pastor, e me isolo para não me contaminar com o mundo, eu não pratico o mal, certo? Então eu estou certo, estou beleza? Negativo. Eu estou errando. Por quê? Porque eu respondo por toda a omissão do bem que eu pude fazer e não fiz. Olha que situação. Eu respondo pela omissão e não só pela má ação. Então eu tenho que agir. Então, na verdade, esse primeiro tópico do homem de bem fala: você tem que agir, nós precisamos agir, agir com amor, agir com lealdade, aquilo que o Evangelho nos diz. E veja, fazer ao outro aquilo que desejaria que lhe fizessem é a maior lei de justiça que a gente pode encontrar na Terra. Essa é a lei de amor. Fazer ao outro aquilo que desejaria que lhe fizesse. Eu digo a vocês, se todos nós seguissem essa lei, eu estou na Terra, nessa encarnação, na condição de juiz de direito. Eu digo a vocês, não existiria mais juiz de direito. Se nós respeitássemos o outro e fizesse a ele aquilo que gostaria que fizesse a nós. Extinguiria. Acabava. Não tinha mais justiça humana. Mas, infelizmente, nós ainda não estamos nesse nível, né, Zé? Pode passar, por gentileza. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Todas. Dirceu, nosso querido irmão, né, irmão de sangue nessa encarnação, sabe que nós estamos na nossa família, e eu acredito que todas as famílias passam por essa dificuldade, né? Nós estamos com um tio
com AVC, em estado gravíssimo, na UTI de Fernandópolis, a quem nós queremos desejar um abraço muito grande. Fernandópolis, estado de São Paulo. Lídio, nosso tio Lídio está lá, pronto para desencarnar. Nós rogamos até que os mentores, né, façam isso por ele, mas sabemos que não vai acontecer se não for na vontade de Deus. Ele está paralisado, ele está com os rins paralisados, ele só movimenta os olhos, ele foi extubado, né, tiraram o tubo dele, e a gente aguarda a misericórdia divina. Mas qual horário que vai acontecer isso? Qual o tempo que vai acontecer? Só Deus e os mentores sabem. Por quê? Porque é a história dele, é a vida dele, é a justiça dele, é a situação que ele precisa passar para se melhorar. E queremos também, nesse momento, mandar um abraço muito grande para um primo que está internado com Covid, nosso querido Moacir, que Jesus possa ampará-lo, iluminar a ele, a sua família que está em sofrimento, e a todos os irmãos que estão passando por situação semelhante, porque a gente sabe que um ou outro vai ser hospitalizado e um ou outro vai desencarnar. Nós já tivemos um tio da minha esposa que desencarnou em Matão. E a gente sabe de tantos outros, hoje são já até perdi as contas, 130 mil, já superamos 130 mil pessoas que desencarnaram. Não é por acaso, meus irmãos. Alguma coisa está acontecendo e a gente não entende. Mas se a gente se revoltar com isso, todo o caminho que nós percorremos para chegar no homem de bem, eles caem. O homem de bem deposita a fé em Deus. Deposita a fé na sua bondade e na sua justiça. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe como conduzir esse processo. E é por isso que nós, mesmo numa pandemia, precisamos ter fé no futuro. A humildade de aceitar as coisas como são e colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós não sabemos se amanhã seremos os próximos a ir para o hospital, para a UTI desencarnar. Mas se for essa a vontade de Deus, o que fazer? Aceitar. Porque é isso que o homem de bem faz. Ele aceita as coisas como são. Ele não se revolta. E eu sei de irmãos, grupo, né, de irmãos que nós temos, que faz o estudo do Evangelho, eu coordeno isso aqui, somos coordenadores de um grupo de WhatsApp, a gente se reúne quase que diariamente para estudar o Evangelho, e existem pessoas que estão sofrendo muito. Me lembro aqui de duas senhoras do nosso grupo, que acredito que estão vendo também a nossa, né, do Daniel, do Jonas, cujos filhos desencarnaram nessa pandemia, filhos novos, que deixaram netos sem pai. E eu sinto as dores que elas sentem. Eu sinto o amor que muitas vezes foi dilacerado por conta dessa situação, que aparentemente não tem explicação. Mas eu digo para elas e para todas as mães e filhos cujos entes queridos partiram, tenho fé e tenho certeza que foi o melhor para esses irmãos. Aceitem e busquem em Jesus, no seu Evangelho, a explicação para tudo isso. A resposta virá em breve para todos nós. Porque não está fácil, meus irmãos. Nossa vida parou. Acredito que de vocês também. Nós não conseguimos planejar. Nós não conseguimos pensar no futuro. Nós precisamos ter fé. Porque o homem de bem tem fé. O homem de bem aceita. O homem de bem não se revolta. Pensem nisso. Vamos, próximo slide, por favor.
O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É o que nós chamamos de resignação, aceitação. Todos nós estamos vivendo dores. Eu disse no início. Cada um do seu jeito. E nós aceitamos essas dores sem murmurar? Via de regra, não. A maioria de nós reclama. A maioria de nós pode não externar. Podemos não dizer abertamente. Mas lá no fundo, a gente fala assim, oh, meu Deus, dá uma ajudinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu Deus. Maneira um pouquinho. Mas não é assim que funciona. Porque, às vezes, é a situação que faz a gente mudar todo um conjunto de comportamentos, evangelho, código de comportamento. Então, a gente, com a dor, faz a gente mudar esse comportamento que trazíamos há vários séculos dentro do coração. E isso muda, transforma a gente e faz com que a gente veja por outros olhos. Mas é perigoso, porque pode ocorrer a questão da revolta. Se ocorrer revolta, gente, aí a coisa complica. Então tomemos cuidado. Muito cuidado. Esse ponto aqui é um dos principais. Talvez a gente não consiga entender a magnitude que é esta passagem aqui. A gente aceitar a dor. Porque conversávamos eu e o Zé no início da nossa explanação, e o Zé dizia assim, como é que você está? Eu falei, estou bem, tirando os problemas, está tudo bem. Eu falei, pois é, mas é um mundo de provas e expiações, né? É verdade. No mundo de provas e expiações, você espera o quê? Além de dor. Misericórdia, né? Eu também. Então, vamos pensar na misericórdia, deixar a dor de lado e seguir rumo ao caminho da luz, né? Que é isso que a gente precisa para ser um homem de bem. Entende? A mudança de pensamento? Se você colocar isso na sua mente, ai, a dor está demais, eu não estou suportando, ai, que dor, ai, que situação, eu não estou aguentando. Vai potencializar. O fardo vai ficar pesado. E você vai chamar 10, 15 espíritos que pensam da mesma forma, e aí você vai sentir a dor de todos eles ao mesmo tempo. Tá aqui a solução. Tá na mente. O que nós queremos fazer? O que nós queremos pensar? A escolha é nossa. Se a gente pensar coisas boas, os bons espíritos vão ser atraídos para perto de nós. Se a gente pensar coisas ruins, os espíritos doentes vão se aproximar de nós. Então, foco, mente, coração e mente, conhecimento, sentimento, conhecimento, sentimento, rumo à luz, sempre. Olhe no espelho e diga a você, eu vou seguir a luz. Estou no caminho da luz. Mesmo que haja dor, mesmo que haja muita complicação, nós precisamos seguir. Vou passar, Zé. Possuído do sentimento de caridade, o homem de bem, né? Possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Será que é isso que acontece? Será que nós fazemos sopa, Zé e amigos, porque a gente é bonzinho ou porque a gente quer também algum benefício lá na frente? Será que a gente dá passe simplesmente porque a gente quer doar? Ou a gente espera algo lá na frente? Entende o que eu estou querendo dizer?
nós ainda agimos com um sistema de compensação. Um sistema de compensação. Então, muitas vezes, a maioria de nós, ou muitas vezes todos nós, agimos com uma espécie de negociação. Ó, Deus, é o seguinte, vou botar os termos do contrato na mesa, tá? Eu faço isso, faço aquilo, sigo aquilo outro. O que você vai me dar em troca? É pegar ou largar. É assim que a gente negocia com Deus. Como se nós estivéssemos na condição de credores, né? E não de devedores. Nós estamos assinando termo de ajustamento de conduta um atrás do outro, ó. Postergando a dívida. Sim, meus irmãos, nós somos devedores. Estamos aqui por misericórdia divina, assumindo uma nova reencarnação na oportunidade de fazer direito dessa vez. Então nós não temos condição de negociar com Deus. Mas a maioria de nós, no fundo do coração, que muitas vezes a gente não espalha isso para o próximo, não externa isso, mas está aqui dentro do coração, a gente não tem como negar. Nós queremos negociar. Nós vinculamos a uma negociação. E aí é muito perigoso, por quê? Porque todo o bem que nós fazemos dessa forma se perde. O bem se perde, meus irmãos. E é complicado, por quê? Porque nós não conseguimos mais fazer nenhuma bondade a não ser esperar algo em troca. Tomemos cuidado com essa passagem. Muito cuidado. Porque a gente precisa fazer o bem pelo bem. Servir pelo prazer de servir. Servir pelo prazer de amar. Servir pela certeza de que só o amor lava a multidão de pecados. E toda vez que alguém nos fizer o mal, não retribuir com o mal. Nossa, isso é muito difícil. Temos que retribuir com o bem. Faça o teste. Você vai se surpreender com o que você vai sentir dentro do coração. Eu passei por isso. Uma situação recentemente. E eu sei, com toda a minha vida, como a gente pode fazer o bem, mesmo quando a pessoa nos faz mal sério, mal grave. Pense nisso. Zé, passa para frente, por favor. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Quanta gente está precisando de carinho, de amor nessa pandemia. E eu não digo de quebrar o isolamento social, não. Podemos fazer muita caridade e muito auxílio ao próximo, enxugar muitas lágrimas através da tecnologia, do celular. Nós podemos fazer isso. Mas quem que realmente tem vontade de fazer isso? Quem que realmente tem vontade? Como hoje, eu tive na casa de uma senhora, a gente dá passe, Dona Maria, a gente dá passe nos filhos dela, ela tem 96 anos, para vocês terem uma ideia. Ela teve 6 filhos, 3 deficientes. 3 deficientes. A mais velha, deficiente, né, especial, tem 75 anos. O outro tem 73, e a mais nova desencarnou antes de ontem, com 63.
E eu cheguei, como faço sempre, a equipe não foi, porque na verdade está todo mundo com medo da pandemia, mas eu fui com máscara, tomei os cuidados e a higiene necessários, fui fazer uma visita para ela, ela me disse assim, eu não sei como é que eu estou aqui, doutor Pedro. Eu me chamo doutor Pedro, né, porque a gente é conhecido aqui pelo juiz, né? Então ela fala assim, eu não sei como é que eu estou assim, como é que eu estou aguentando. Eu falei, a senhora é forte, a senhora tem muito a ensinar para a gente. Ela disse assim, a coisa mais triste da vida é uma mãe ver um filho sair no caixão dentro da sua casa. Eu falei, não guarda essa imagem, não. Guarda a imagem dela te dando carinho, te dando amor, porque ela está bem. Ela foi recebida no plano espiritual, você não pode ter certeza. Que é especial, veio numa situação ruim. Ela falou assim, eu pedi a Deus que se fosse para ela sofrer, que levasse ela. Veja, como é difícil uma mãe de 95 anos ver os filhos partindo. Há sempre alguém, sempre uma Maria, meus irmãos, que precisa de amparo. Há sempre alguém que nós podemos dar o ombro amigo a levar essa consolação que o Espiritismo nos traz. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Mas procure perto de você. Sempre terá alguém que precisa de ajuda. Nós, muitas vezes, com um telefonema, podemos ajudar. Leve esse amor, leve essa esperança. O Espiritismo é esperança. O Espiritismo é consolação. O Espiritismo é luz na vida daqueles que estão sem esperança. Essa é talvez a nossa maior missão como espíritas. Não desanimar jamais. Servir sempre. Zé, por favor. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. E aí entram muitos nossos familiares, né? Nossos amigos. A gente sempre quer doutrinar esse povo para ser espírita. Não façam isso. E eu já caí nessa bobeira. Lá no início, já sou espírita há 20 e poucos anos, lá nos primeiros anos, a gente na empolgação sai falando do espiritismo para todo mundo e tal. Tem uns que viram o nariz, torcem a boca e não sei o quê, e a gente, não, eu vou continuar falando do mesmo jeito e tal. Não é. Não façam isso. Não façam isso, por favor. Por quê? Porque a gente tem que, não é religião. Depois, com o tempo, você vai percebendo. Não é religião, não é declarar-se espírita, não é ler os livros que muda alguma coisa. É aqui, ó. Aqui dentro que é o detalhe. E aí, o Zé das Couve, que não tem religião, pode ser melhor que eu e vocês todos. Ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser judeu, ele pode ser ateu, mas se ele tem amor no coração, ele tem luz. É isso que se leva em conta o homem de bem. Não é a religião. Pensa nisso, coloca isso no coração sempre. Porque a gente não tem que violar a liberdade de ninguém. Ele tem direito de escolher a religião que quiser. Agora, tem uma situação. E às vezes eu já vivi isso. A pessoa é médium. Começa a ter manifestação mediúnica. E aí? Aí ele vai lá no representante da religião dele, não consegue explicar.
e vai parar lá no espírito. E a gente acolhe, né? Com amor. Mas mesmo esses, eles têm a liberdade de escolher se querem ou não trabalhar. Se querem ou não se educar. E se não se educarem, eu sei, vão sofrer. É um drama. Mas não se viola o livre-arbítrio, mesmo nessa situação. Próximo, Zé, por favor. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outro, palavras malévolas, fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo, não merece a clemência do Senhor. Olha o que eles disseram. Não merece a clemência do Senhor. Cuidado com as nossas palavras, né? Cuidado com a gente ferir o sentimento dos outros com palavras e ações, né? Que o homem de bem não faz isso. Ele não causa sofrimento a ninguém. Se nós podemos evitar, vamos evitar. Medita. Antes de tomar uma decisão, nós temos a escolha. A escolha entre odiar e amar. A escolha entre as trevas e a luz. Escolha. Eu ouvi recentemente, e sempre digo, já dizia isso, né, a mim mesmo, mas eu ouvi recentemente que amar é uma decisão. Você só decide quando você escolhe. Nós já sabemos o que é o outro lado. A gente conhece bem o que é odiar, o que é perseguir, o que é vingar, e não deu certo. Pelo contrário, a nossa ficha no Serasa está quilométrica. Então, nós precisamos agora fazer o outro jeito, que nós já conhecemos há muito tempo, mas não praticamos, que é amar. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Zé, próximo, por favor. O homem de bem não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. Perdão, gente. O homem de bem perdoa. Aliás, o homem de bem não guarda rancor. O homem de bem não registra falta. O homem de bem esquece o ódio. O homem de bem só pensa no amor. Vejam que eu disse lá no início, começa a se desenhar. Estamos longe disso. Porque nós podemos criar um fake de nós, né? Um avatar bonitinho, cheio de luz, cheio de paz, mas lá dentro, aqui, ó, coração, ainda sentimos uma certa mágoa, um certo rancor. Que a gente usa a palavra rancor e mágoa para não dizer ódio, que é muito feio. Mas que a gente guarda alguns sentimentos ruins dentro de nós, de algumas pessoas. Vamos ser verdadeiros. Infelizmente, a gente vive isso. Infelizmente. Não é todo dia, não é toda hora, mas de vez em quando acontece. É desses casos que eu estou falando. Tenta não arquivar isso no coração. Tenta mudar. Estou tentando. Não é fácil. Mas com amor e disciplina, a gente vai mudando. E a gente vai caminhando com a perfeição. Zé, mais um, por favor. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe também que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda evidenciados.
Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É o que eu costumo dizer sempre. Se você quer perfeição, seja perfeito. Não dá para exigir perfeição de ninguém. Sobretudo em família, viu, gente? Este princípio, ele se aplica muito dentro da família. Sempre temos alguém, né, que vai gerar aquela confusão, que nós precisamos ter tolerância. Lembrar que a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, perdão das ofensas e tolerar o próximo. Tolerar. Aceitar que ele é imperfeito. Tolerar. Pensem nisso. E tentemos aplicar isso cada vez mais em nossas vidas. Próximo, Zé, por favor. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para contê-las. Incessantemente. Todos os esforços emprega para poder, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. E aí a gente fala assim, o homem de bem, então é aquele que se aperfeiçoa? Não. O verdadeiro espírita, diz Kardec, não é aquele que consegue todos os resultados numa só encarnação, mas aquele que se esforça. Esforçar-se é entregar com amor e disciplina aquilo que dá para ser feito. Porque às vezes tem coisas que nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Próxima, Zé, por favor. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Nós nunca devemos diminuir o valor dos outros. Aliás, não temos que julgar ninguém. Quem julga é a própria pessoa. Embora a gente saiba, né, que alguns livros do André Luiz dizem que após a morte, a gente será julgado. Não sei em que livro, se não me engano, é Libertação, que falam sobre a questão de um julgamento. Não é comum. Esse espírita, naquele livro, foi julgado porque era um caso mais especial. Precisava definir muitas coisas. Então, ele foi avaliado por 3 outros espíritos, mas geralmente não é assim. É a nossa própria consciência que nos julga. Porque aqui nós temos um código de leis e um juiz dizendo o que é certo e o que é errado. Um código de leis e um juiz para aplicar essa lei. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que após o desencarne, todos nós passamos por essa autoavaliação. E muitos, com vergonha, fogem para os umbrais. Porque não suportam olhar para aqueles que prejudicaram. Então, nós que vamos nos avaliar. E podemos começar a nos avaliar hoje, agora. Como é que eu estou? Estou no caminho que conduzirá o homem de bem? Faço todas essas coisas, pelo menos um pouquinho, de tudo que nós já falamos? Próximo, Zé, por favor. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode lhe dar é o de aplicá-lo à sua satisfação de suas paixões. Bens são depósitos, é um depósito. Deus empresta para nós. E tudo que é emprestado precisa ser devolvido. Então, o homem de bem não é dono de nada. É apenas alguém que empresta algo de Deus e usa com sabedoria. Próximo, Zé.
Se a sua ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Aqui nós estamos falando de autoridade. O homem de bem sabe usar com bondade e benevolência a autoridade dele. E o homem de bem, quando é subordinado, sabe obedecer. Porque é preciso ter discernimento para mandar e discernimento para obedecer. É importante essa parte, muito importante, porque nós reclamamos sempre do nosso chefe, né? Mas quando nós somos o chefe, esquecemos que um dia reclamamos dos chefes e aplicamos exatamente como o nosso chefe aplica conosco. Meditemos muito sobre isso para evitar essas situações tão desagradáveis que é prejudicar os outros achando que está fazendo certo, exigindo demais, abusando da sua autoridade. Próximo, Zé. Está acabando, viu, gente? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Pode passar, Zé? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, não fechou a questão, ainda está em aberto. Tem mais coisas que o homem de bem pode fazer. São só exemplos que o Evangelho nos traz. Zé, próximo, por favor. Mas é importante que a gente encontre aqui, né, as qualidades do homem de bem, o equilíbrio entre ter vontade, ação e oração. O que é isso? Nós já vamos partir para o nosso final, lembrando que nós vamos finalizar hoje com uma prece do Divaldo Franco, um congresso espírita de março de 2020, em que o Dr. Bezerra de Menezes assume a prece, né, e traz uma mensagem linda para nós acerca da pandemia. E eu quero aqui fazer uma vinculação a essa questão, que o homem de bem sabe orar. Como se faz para orar? Orar é entrar em sintonia com Deus. É equalizar a vontade e a ação. Mas é se submeter às leis divinas que regem a nossa vida. Orar é vibrar uma luz que está dentro de nós, que muitas vezes se afasta porque a gente só vive dentro das trevas dos nossos próprios pensamentos e desilusões. As trevas das nossas dores e sofrimentos. Orar é tentar restabelecer a conexão com esse Deus que nós sabemos que está em tudo, que está em mim, e que nós deixamos de lado para seguir a matéria e os benefícios e ilusões que ela traz. Orar é buscar no fundo da nossa alma a nossa verdadeira essência, aquilo que Deus fez quando nos criou. A pureza, a serenidade, a consciência tranquila, a paz interior, a fé que anda esquecida, porque a dor é intensa. Orar, encontrar paz. É dizer a Jesus que estamos aqui,
que se faça conosco aquilo que for melhor para o nosso aprendizado. Orar, enfim, é confiar de que tudo o que está acontecendo conosco é o melhor para a nossa evolução. E que passar por tudo isso é uma das condutas do homem de bem. Que a gente pede com carinho e amor que se passe o vídeo do nosso querido Divaldo. Prestemos atenção naquilo que o nosso querido Dr. Bezerra quer passar para nós acerca dessa pandemia. Fé, meus irmãos, ainda há esperança, ainda há luz. E é nela, nessa esperança e nessa luz, que nós nos agarramos nesses momentos para seguir uma perfeição. Meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução
recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. Falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.